Ele usou no plural, espíritos. Aquela ideia de que criam alguns segmentos religiosos, dizendo que existem só dois espíritos, um do bem e um do mal, que existem só duas figuras. Um é santo, o outro não é santo. Isso não existe, gente. Isso não existe. Isso é coisa criada pelo homem. Duas figuras únicas, uma representando o bem e o mal, como se estivesse duelando eternamente. Como se Deus tivesse criado o bem e o mal. Dois seres se duelando a vida toda. Tempos e tempos se passam e se fala nesse duelo. Isso não existe. O que existem são espíritos bons, sábios e benevolentes, aí essa população toda, essa pleia de espíritos que estão aí, nos apoiando, nos intuindo, nos instruindo, nos acompanhando. Isso sim. Agora existem espíritos que praticam o mal por ignorância espiritual. Existem sim. Da mesma forma que tem essa população humana aqui, com gente boa, gente ruim, né? Uns que têm propensão para o bem, outros para o mal. Do lado de lá, a mesma coisa. As pessoas que são boas aqui, atravessam para o lado de lá, para outra dimensão, continuam bons. E vão se melhorando. As pessoas que são más aqui, atravessam para o lado de lá, com a mesma índole. Com a mesma maldade. Mas elas vão se modificar? Vão sim. Todos nós estamos no caminho de evolução. E quando saímos do físico, nós temos uma visão mais abrangente das coisas da alma. A gente enxerga as coisas de forma diferente. De forma muito mais profunda. Por isso nós vamos e voltamos através da lei das existências sucessivas, buscando aprender, buscando evoluir. É essa a finalidade nossa aqui. Evoluir. Ninguém veio para ser castigado. Mas por que algumas pessoas sofrem? Temos os nossos altos e baixos, como disse o Chico, aqui não é um mundo onde tudo é cor-de-rosa. Nós viemos para o mundo onde é escola, para uns, onde é hospital para outros, onde é prisão para outros. Depende do que fizemos e estamos fazendo, com o nosso livre-arbítrio. Não devemos culpar Jesus, nem Deus e nem todos os santos. O que acontece conosco, deixa de acontecer, faz parte do nosso aprendizado. Tudo é experiência. Não devemos ver como castigo, mas sim experiência. Essa crise profunda que passa o nosso país, política e econômica, lá na frente, para que vai servir isso? Para o nosso aprendizado. O brasileiro vai aprender a lidar melhor na hora do seu voto, na hora de escolher os seus líderes. Se a corrupção está lá, é porque aqui também existe a corrupção. Também somos corruptos para eleger corruptos. Corrupção está na sociedade, está em todo lugar. Então vamos continuar aqui com a... Então a mediunidade é uma faculdade humana que consiste na sintonia espiritual entre dois seres. Um num plano e outro no outro. Somos espíritos, um na carne e outro fora da carne, dando comunicação. Aprendendo um com o outro, um aprendizado mútuo e constante. Médium é toda pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. A palavra médium é uma palavra latina que significa mediador, medianeiro. É aquele que está entre um plano e outro, que faz essa ponte entre os dois planos, entre as duas dimensões. A dimensão do mundo físico que nos encontramos e a dimensão do mundo invisível, onde estão os espíritos desencarnados. Quando Jesus disse o reino dos céus está próximo, muitos entendem que ele estava falando sobre a mediunidade. Por quê? Porque quando Jesus falava de reino dos céus, a linguagem simbólica do evangelho dele, ele estava falando do quê? Da pátria espiritual, gente. Então o reino dos céus está próximo. Essa comunicação que nós vemos aí aberta, dos espíritos dando comunicação com o mundo físico, com o mundo material,
É o reino dos céus que está se mostrando. A espiritualidade que está se mostrando e dizendo, estamos aqui, estamos vivos, continuamos vivos. A vida continua. Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, ele disse o seguinte: quando ele percebeu que os seus discípulos já estavam preparados para passar os ensinamentos que ele deixou, a sua doutrina, ele disse: vocês vão aos pares em todos os lugares e passem os meus ensinamentos. Curem pessoas. Faça tudo o que eu estou fazendo. E ele disse: eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Veja que ensinamento lindo de Jesus. Ele está nos ensinando, está dizendo, vocês devem ser prudentes e simples. Devemos usar de prudência na nossa vida e ter simplicidade no viver. Descomplicar as coisas. Para que a nossa passagem aqui seja uma passagem onde a gente guarde só mais boas lembranças. Não ficar sofrendo pelas coisas materiais que nós queremos em excesso, sempre querendo mais, e nunca estamos satisfeitos. Sabendo que tudo que é material aqui fica. Mas nós não devemos buscar o material, como eu já disse no início. Devemos sim. O problema está nos excessos que nós cometemos. Vejam Jesus profetizando, sabendo tudo o que ia acontecer, porque ele sabia de antemão tudo o que ia acontecer. Então ele disse para os seus discípulos: vocês vão ser levados diante de governadores e reis, por minha causa. E vejam, como vocês lendo, a gente lendo o Evangelho de Jesus, nós vamos ver que tudo isso está lá, realmente aconteceu. Essa perseguição aos apóstolos de Jesus, procuravam eles por todo lado, porque pregavam uma doutrina nova, que causou impacto na doutrina antiga, que estava acostumada com o obscurantismo da verdade. Aí vem o Evangelho de Jesus, fala do amor e fala da imortalidade da alma, trazendo luz às trevas da ignorância. Aí Jesus continua. Quando entregarem vocês, aqui que nós vamos entrar na mediunidade, que é o tema de hoje. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados como ou com aquilo que vocês vão falar. Porque nessa hora será sugerido a vocês o que devem dizer. Nesse momento não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai. O Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês. Evangelho de Mateus, olha, lá embaixo. Eu deixei em azul o Espírito do Pai aqui, porque depois, logo adiante, já vou explicar. Veja que está em negrito ali, não fiquem preocupados com ou com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que devem dizer. Mediunidade, gente. Eles iriam ser inspirados, conduzidos através da mediunidade, porque todos eram médiuns. Eles não foram escolhidos por acaso. Jesus usou de critério para escolher os seus discípulos. Era um homem simples? Sim. De poucas letras, na maioria, de poucas letras. Pescadores, que ficavam ali pescando no lago de Genezaré em busca do pão de cada dia. Mas eram pessoas sábias, espíritos muito vividos, de muita experiência e com mediunidade aflorada. Por isso ele disse: não fiquem preocupados, vocês acham que porque vocês não são doutores da lei, que vocês não têm conhecimento profundo sobre as leis de Moisés, não fiquem preocupados, porque na hora não são vocês que vão falar. Vocês vão falar, mas vão ser inspirados. Será dito para vocês, será sugerido o que vocês devem dizer. Mediunidade. Então a língua grega, ela não possuía o artigo indefinido. O que é o artigo indefinido? Na nossa língua portuguesa é um, uma, uns, umas. Quando eu digo um violino quebrou a corda, estou falando de um dos violinos, mas não estou apontando qual violino. Se eu disser o violino quebrou a corda, estou mostrando esse violino. Então aí que está a diferença. Artigo indefinido, um, uma, uns, umas. Definido, o, a, os, as. Então o violino, artigo definido, o.
Indefinido, um violino. Eu estou dizendo que um violino quebrou a corda, mas não estou dizendo qual quebrou a corda. Aí começa a dar a diferença das coisas na tradução, gente. Aqui, esta obra, a Sabedoria do Evangelho, que está aqui no pé aí, volume 1, porque são 4 volumes, foi escrito por Carlos Torres Pastorino. O que é Pastorino? Pastorino é aquele que escreveu aquele pequeno livro de cabeceira nosso, Minutos de Sabedoria, que acho que a maioria deve conhecer. Cada dia se abre numa página para ter um incentivo, um estímulo para a vida, né? Então, 4 volumes dessa obra, e ele diz o seguinte: quando não aparece em grego o artigo definido, que é o o, temos que colocar em português o artigo indefinido. Um Espírito Santo, e nunca traduzir como definido o Espírito Santo. Aí começou a surgir a confusão, gente. Que uns acreditam que só existe o Espírito Santo, mas quando não tinha o artigo na frente, tinha que colocar um. Porque a língua grega, e também o hebraico do tempo da Bíblia, não conhecia o artigo indefinido, Então o tem que ser colocado, quando aparece só o sujeito lá, o Espírito, tem que ser colocado na frente. Então, um Espírito Santo. E voltando aqui acima, vejam, aqui está em azul, ó. Nesse momento não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai. Nós devemos ler um Espírito do Pai. Porque muitos Espíritos existem. Não existe só o Espírito Santo. Mas de onde surgiu essa palavra santo? Esse qualificativo para o Espírito? No Antigo Testamento nós não vamos ver esse adjetivo, esse qualificativo para o Espírito, o Espírito Santo. Surgiu no Novo Testamento. Mas quando ele apareceu? Quando começaram a traduzir, lá que trouxeram da França, a tradução em francês. Lá que começou a aparecer esse qualificativo, esse adjetivo santo. Mas São Jerônimo, quando traduziu a Bíblia para o latim, foi ele que traduziu, ele traduziu corretamente. Lá na tradução onde aparece o Espírito Santo, e ele colocou em latim um Espírito buono, um Espírito bom. Aí vem o homem, tira o bom e põe santo. Aí leva o santo para a igreja, faz imagens e chama para si de novo, quer chamar para si todo o poder, todo o poder da alma, todo o poder do Espírito. Mas aí é que nós temos que usar a lógica, o bom senso, o raciocínio, a inteligência que Deus nos deu, buscar conhecimento para poder entender, ao menos um pouquinho, as coisas da alma. A mediunidade dos apóstolos, no dia de Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Veja, aqui já começam os fenômenos de efeitos físicos que nós aprendemos na doutrina. Fenômenos de efeitos físicos, aqueles que podem ser percebidos pelos nossos sentidos do físico. Aqueles que não precisam ser médium para perceber. Apareceram então como umas línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Livro de Atos, depois dos 4 evangelhos tem esse livro que se chama Atos dos Apóstolos. Então vejam, aquele barulho, como o sopro de um forte vendaval, como eu já disse, isso aí são efeitos físicos que nós aprendemos na doutrina. Apareceram então como línguas de fogo. Essas línguas de fogo, os Espíritos aparecem. Essas línguas de fogo que apareceram sobre a cabeça dos apóstolos no dia de Pentecostes, que falaram cada um numa língua, cada um falou numa língua, eram espíritos, gente. Espíritos que estavam ali, espíritos das esferas superiores, mas por que eles apareceram como línguas de fogo? Porque chega um determinado momento da nossa evolução espiritual, você chega num grau de evolução que o nosso perispírito, que é o corpo do espírito, que permanece conosco depois da morte física, ele fica tão purificado que quando você olha, você não vê mais o perispírito, a forma humana, você vê só uma flama, uma chama, uma fagulha de luz. Porque ele já se confunde
com essa luz que somos nós espíritos. Somos todos fagulhas da luz divina. Por isso que Jesus disse, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para a glória do Pai. Então aqui em azul, todos ficaram repletos do Espírito Santo. Aí vem aquilo que eu disse para vocês a respeito da tradução, gente. Todos ficaram repletos de um Espírito bom, de um Espírito superior. Cada um recebeu um Espírito que falava numa língua. E todos os povos, todas as tribos ali presentes, cada qual falando uma língua diferente, de todos os lugares que vieram para ali, eles entendiam o que estavam falando, porque cada um falava numa língua, na língua que aquele precisava entender. E eles não entenderam, mas eu falo essa língua, o outro fala outra, tem 15, 20 dialetos aqui, e todo mundo entendendo o que está sendo dito. Espíritos que falavam línguas diferentes se manifestaram através dos apóstolos, para dar a comunicação. Esse fenômeno que fala em línguas diferentes, na doutrina espírita, eu deixei aqui embaixo, fenômeno mediúnico de xenoglossia. Xenoglossia é quando o médium fala em línguas diferentes. Xenoglossia. Ali ocorreu um fenômeno de xenoglossia. Várias línguas sendo ditas, sendo faladas ao mesmo tempo. Xenoglossia. Agora vamos ao apóstolo Paulo, as recomendações dele sobre os dons do Espírito. Naquele tempo não existia a palavra mediunidade, ela surgiu através da codificação de Kardec, que ele tirou do latim, médium. Mas os nossos irmãos evangélicos até hoje, eles fazem uso, em vez de dizer mediunidade, eles falam de dons do Espírito, que é a mesma coisa, gente. É só uma questão de palavra. É que nós precisamos rotular, precisamos dar o nome para tudo para poder compreender. Mas o apóstolo Paulo já falava sobre os dons do Espírito, que nada mais é do que a mediunidade. Sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. Sobre a mediunidade, irmãos, o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios. Não quero que vocês tenham ignorância sobre a mediunidade. É importante que vocês aprendam, saibam lidar com ela. Em outras palavras, eduquem a sua mediunidade para que vocês possam utilizá-la para o bem. Como assim faz a doutrina espírita? A preocupação enorme que a doutrina espírita tem, educar a mediunidade para que se faça bom uso dela. Para que não aconteça o que aconteceu na época de Moisés, que ele teve que proibir porque não sabiam usar. Usavam para o mal, sacrifício de crianças, de animais e outras coisas mais. Aí o apóstolo Paulo continua na sua primeira carta aos Coríntios. Existem dons diferentes, quer dizer, a mediunidade se manifesta de várias formas. Mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Essa pleia de Espírito que está aí, ela está se manifestando. Quando Jesus disse, eu vou para meu Pai, vosso Pai, mas enviarei para vocês o Espírito Consolador. O que é o Espírito Consolador, senão essa pleia de Espíritos que se manifestam nos ajudando, nos auxiliando, nos intuindo e instruindo, passando ensinamentos para todos nós, nos protegendo na nossa caminhada. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. O Espírito dá a palavra de sabedoria, a outro dá a palavra da ciência, segundo o mesmo Espírito, e a outro dá o Espírito da fé. Então vejam, através da mediunidade, uns manifestam a sabedoria dos Espíritos. A outros dá, através da mediunidade, passa a ciência aqui para o mundo físico. E através da ciência dos Espíritos superiores, nós recebemos aí ensinamentos, fórmulas para melhorar a qualidade de vida nossa aqui. Se não houvesse esse intercâmbio, nós estaríamos aí totalmente desamparados. Dia que a humanidade terrestre aceitar de mente aberta a mediunidade, como ela é e como deve ser, na medicina, em todos os ramos da ciência, a vida nesse planeta vai se tornar mais fácil.
o homem entenderá que a morte não existe, que continuamos vivos, e entendendo isso, ele não tirará a vida do seu semelhante, porque ele sabe que ele vai apenas tirar o corpo físico daqui e aquele espírito continua vivo. O dia que o homem tiver consciência de tudo isso, aí haverá paz. Porque ele sabe, o mal que faço hoje pode retornar para mim amanhã. Semeio hoje, colho amanhã. Amanhã que eu digo, outras existências, gente. Às vezes passam 2, 3, 4, 5 encarnações. A pessoa vem, todo mundo tem aquela pessoa como uma pessoa muito boa. Ninguém se queixa dela, passou pela vida só dando bons exemplos. De repente acontece algo que todo mundo é pego de surpresa, diz. Mas por que aconteceu esse mal com essa pessoa, uma pessoa tão boa? Às vezes passam 4, 5 existências, 4, 5 encarnações, e lá na frente vem a colheita. Mas nós só falamos da colheita ruim? Não. Quem planta moranguinho, colhe fruto doce. Quem planta giló, vai colher giló. É? Nada contra giló, porque eu até gosto, viu, gente? Nós estamos falando do doce e do amargo da vida. E o apóstolo Paulo continua falando, ó, ensinando. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Aí já. A outra ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas, mediunidade de cura. A profecia. O Espírito falando das coisas que ainda não aconteceram. Mas por que os Espíritos podem falar das coisas que ainda não aconteceram, que estão por vir? Porque do lado de lá não existe passado e futuro. É o eterno presente. Não existe isso para ele, essa barreira. Então, quando há autorização, eles falam. Quando há autorização do alto. E para outros, ele dá o discernimento dos espíritos. Discernimento dos espíritos. Através dos fluidos, através da sensibilidade do médium, ele sabe se aquele espírito é bom ou não é. Se ele é superior ou é inferior. Nas reuniões mediúnicas, agora eu não faço parte, mas já fiz. E pela assimilação dos fluidos, pela aproximação, o médium, que tem bastante sensibilidade, ele sabe. Ele sente se os fluidos daquele espírito que está ali é do espírito superior, que quer dar bons conselhos, ou é do espírito que ainda estagia na ignorância espiritual. Pelos fluidos. Então, discernimento dos espíritos. E a outro dá o dom de falar em línguas, que foi o que aconteceu em Pentecostes, que cada um falou numa língua. E a outro dá ainda o dom de interpretar. Um fala em língua e o outro tem o dom, através da mediunidade, de interpretar aquela língua. Mas é o único e mesmo Espírito quem realiza tudo isso, distribuindo os seus dons a cada um conforme ele quer. E o apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação, porque antigamente, naquele tempo que ele esteve aqui entre nós, encarnado, eles tinham uma grande preocupação e gostavam muito de falar em línguas. Achava bonito, eu acho, né? Mas ele disse aqui, ó, aspire os dons do Espírito, principalmente a profecia, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele em Espírito diz coisas incompreensíveis. Se alguém tem uma mediunidade e começa a falar em língua morta, que nem é conhecida mais, que já existiu, não existe mais, dialetos antigos, ou língua que não pode ser compreendida, então, de que vale isso? Não vale nada, porque ninguém entendeu o ensinamento. Ele disse, então é melhor vocês profetizarem. Fale de coisas que possam ajudar as pessoas a evoluírem, a aprenderem. Mas aquele que profetiza, fala aos homens, edifica, encoraja e consola. Quantos ensinamentos são passados através das horas deixadas pelo Chico, psicografadas, né? Quanta coisa bonita deixou o Chico através desses espíritos benfeitores. Não só o Chico, saiu o Divaldo Franco e tantos outros escritores. Dentro da literatura espírita,
Kardec, com a sua sabedoria, codificou a doutrina espírita, fez um questionário e submeteu esse questionário aos espíritos superiores que foram respondendo com a sabedoria que não existe nesse planeta. Tudo isso é aprendizado para nós que aqui estamos. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, quer dizer, só ele pode ter proveito disso. Ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Paulo chamava de assembleia aquilo que chamamos de reunião hoje. Eles faziam reuniões mediúnicas. Por isso ele orientava nesse sentido. A primeira carta aos Coríntios, não sei se é o capítulo 14, lá ele ensina como nós devemos nos comportar na assembleia. O que é a assembleia? A reunião mediúnica de hoje. Eles faziam essas reuniões. Está lá na primeira carta aos Coríntios. Eu desejo que todos vocês falem em línguas, mas prefiro que profetize. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. A menos que esse mesmo as interprete para que a assembleia seja edificada. Aquele que tiver mediunidade para falar em línguas, então ele que interpreta o que ele está falando para que possam compreender aquilo que está passando. Aí vem aquele hino ao amor, gente, que eu fiz questão de deixar aqui, do apóstolo Paulo, que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Isso é um verdadeiro hino ao amor, que o Renato Russo transformou em música, né? Que o apóstolo Paulo deixou. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13. Olha. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse o amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse o amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse o amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado nem guarda mágoas. Por isso que Jesus disse, faça as pazes com o seu inimigo enquanto vocês estão na mesma estrada. Porque essa inimizade que nós criamos aqui, ela vai atravessar para outra dimensão, para o outro plano. Ah, mas às vezes não dá para fazer as pazes com o inimigo aqui. De alguma forma, um dia, esse sentimento negativo vai ser transformado em coisa positiva, através da lei da reencarnação, recebendo os nossos inimigos e eles também recebendo a nós, no mesmo lar, como filhos, como netos, como irmãos, como pais, como entes queridos, como colegas de trabalho, aí vai. Essa é a lei da reencarnação que vem transformar o ódio em amor. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno, existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Por que as nossas mensagens, mesmo tendo esse intercâmbio mediúnico, elas não são perfeitas? Porque nós sofremos as limitações do corpo físico. Muitas coisas em nós, como espíritos, ficam embotadas ainda, por conta das limitações e restrições do físico que impõe isso. Por isso que eu disse no início que fora do físico nós temos uma visão mais ampla das coisas espirituais. Entendemos com mais facilidade as coisas. Quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Então nós devemos procurar aprender para sair da infância espiritual e amadurecer isso. Nós estamos aqui para isso. Tá? O que agora vemos é como uma imagem perfeita no espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente.
assim como sou conhecido por Deus. Aquilo que eu disse sobre as restrições, as limitações do físico que impedem. Muitas coisas estão no nosso inconsciente e que ficam guardadas, registradas, e que o corpo físico não permite. Para o nosso bem, quer de tudo agora. Muitas coisas nós ainda não estamos preparados para ter conhecimento. Seria como uma luz forte que se coloca nos olhos de alguém, se ela for forte demais, essa pessoa ficará cega. Assim também são as coisas do mundo espiritual. Eles vão abrindo devagarzinho. Devagarzinho eles vão abrindo o registro para que a gente possa ir assimilando, ir aprendendo e tomando conhecimento das coisas da alma. Portanto, agora existem 3 coisas. Essas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. E aí, é o que o apóstolo Paulo disse sobre o hino ao amor. Então, essa foi a palestra da manhã de hoje. Espero que de alguma forma tenha contribuído para que todos nós tenhamos aprendido, ao menos mais um pouquinho, sobre as coisas da alma e possamos criar forças para essa vida, para essa existência. Porque aqui, gente, nós temos que ter uma coisa em mente. Estamos passando por momentos bons ou momentos ruins, tudo passa. Aqui nada é eterno. Tudo passa. Seja bom ou seja ruim. Tudo passa. O relógio está no seu tic-tac caminhando, o sol se põe, o sol se levanta, um novo dia, uma nova esperança, e assim é a vida. Cada dia que nasce nós temos que ter esperança de coisas melhores, de coisas boas para nós. Assim que a gente deve viver todo dia que amanhece. Uma renovação para a nossa alma. Tenhamos fé e acreditemos. Não estamos sozinhos. Todos nós estamos acompanhados pelos espíritos superiores, pelos espíritos guias, nós chamamos de anjo da guarda, não importa o nome que se dê. Mas ninguém está só. Jesus disse, peça e obtereis. Bata que a porta se abre. Tem pessoas que dizem, mas eu não sou digno de pedir. Como não? Se o Pai não guarda mágoa, nem rancor, nem ódio, porque Ele é perfeito, devemos pedir sim. Somos filhos imperfeitos? Somos. Mas o Pai está lá para nos ajudar. Então, em orações, vamos fazer isso. Vamos pedir. E nós obteremos. Mas para isso é preciso mérito. Então vamos cerrar os nossos olhos por uns segundinhos. Vamos agradecer ao Senhor da vida, a Jesus, nosso querido amigo e mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Evangelho de Jesus, sobre a luz da doutrina espírita, para o estudo das coisas da alma, do espírito. Rogando a Jesus que nesse momento nos envolva a todos com as suas vibrações de amor, de paz, de união, de harmonia, de alegria e de progresso. Que possamos todos ter cada vez mais forças e sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia, para modificar aquilo que pode ser modificado e para suportar aquilo que não pode ser mudado. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos. Amém.